Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Thiago, mas vocês também podem me chamar de Teófilo, afinal, eu sou amigo de Deus. E você, já se tornou amigo de Deus? O título do nosso vídeo hoje é Quem é você para não perdoar? E o texto bíblico é Mateus, capítulo 18, versículos 32 e 33, que diz assim: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Bom, aqui eu tenho que dar um pouquinho do contexto dessa fala. Pedro perguntou para Jesus quantas vezes se deveria perdoar alguém, se por acaso deveria perdoar 7 vezes, até 7 vezes. E Jesus respondeu: Não digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Basicamente, Jesus estava dizendo: não faça contas de quantas vezes você perdoa alguém. Simplesmente perdoe. E a partir do versículo 23, ele conta o que, pelo menos no título da Almeida Revista Atualizada, é a parábola do servo incompassivo. E eu quero contar essa parábola para vocês, ler essa parábola para vocês. Então, a partir do verso 23 de Mateus 18, diz assim: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê compassivo comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Essa parábola, por mais que o texto em si não chama de parábola, contada por Jesus, nos ensina por que devemos perdoar nossos semelhantes. E isso de uma forma muito peculiar, eu diria até provocativa. Para começar, eu vou falar nesse vídeo sobre os personagens dessa história que Jesus contou. Falarei brevemente sobre eles. Bom, primeiramente tem o rei, que aqui está representando o próprio Deus, que é nosso rei, nosso superior, nossa autoridade. Aquele que é soberano, tem domínio sobre tudo e cuja palavra é lei. Isso é basicamente o que é a representação de um rei. Então aqui Deus está sendo representado por esse rei. Tem o servo, que estaria representando o nosso eu. Eu digo nosso eu porque também tem a tendência da gente dizer que é as outras pessoas e tal, mas não, aqui
A gente tem que se colocar no lugar desse servo. E Jesus está ensinando sobre o perdão. Logo, é sobre esse personagem que nós devemos imaginar ser nessa história. E o servo é aquele que obedece o rei, que segue o rei, que faz a vontade do rei para que seja cumprida, que está abaixo do rei. Tem também o conservo. O conservo está representando quem nos machucou, quem nos ofendeu, quem nos prejudicou, ou seja, a pessoa a ser perdoada por nós. E ele está no mesmo patamar do servo. Assim como o servo está sujeito ao rei, da mesma forma o conservo também. Tem os companheiros que veem aquilo, e esses companheiros estão representando as pessoas que nos cercam, aqueles que olham para o nosso proceder, que acompanham a nossa vida aqui na Terra. Aqui nós podemos colocar família, amigos, até vizinhos, pessoas que acabam sabendo da nossa vida por convivência. Mais uma vez, estes companheiros estão também no mesmo patamar do servo. E tem os verdugos, ou, em outras traduções, os carrascos. Bom, explicando um pouquinho melhor o que seria isso, na época bíblica, algumas autoridades, algumas pessoas usavam de tortura para requerir o pagamento de uma dívida. E aqui Jesus está, creio eu, se referindo mais à punição de não perdoar, não que esses verdugos poderiam, de alguma forma, representar alguém na nossa vida. Seria mais a punição por quem não perdoa, que é o que Jesus fala, que nossas dívidas também não são perdoadas se nós não perdoamos as dívidas dos nossos devedores. Bom, logo, o que nós podemos concluir observando tão somente os personagens? Se Deus, que está acima de nós, Ele, sendo o Rei e soberano sobre nós, nos perdoou, quem somos nós para não perdoar nossos semelhantes? O Senhor nos absolveu, Ele tendo o poder de nos condenar, e nós, como meros réus, lançamos o nosso semelhante em prisão? Não está certo. Basicamente, o mestre está dizendo aqui, essa pessoa que você está cobrando, para quem você não está liberando perdão, contra quem você guarda ressentimento, mágoa, raiva, ela é semelhante a você. Você é pecador assim como ela. Quem você acha que é? Sendo servo, de querer condenar seu conservo. O profeta Isaías registra as palavras de Deus. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo. Ou seja, Deus é incomparável, Ele é único. Não tem quem se compare a Ele. Jó, declarando para os seus amigos que ele era incapaz de responder a Deus, argumenta: não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Jó, capítulo 9, versículo 33. Aqui Jó está dizendo, não tem alguém que possa colocar a mão sobre mim e sobre Deus, para ser árbitro, para ser juiz entre nós. Ninguém julga a Deus. Deus está nos céus e tu na terra, como diz Eclesiastes 5:2. Ele pode justificar ou condenar, pois sabe todas as coisas, conhece cada coração, tem poder sobre tudo, faz o que ele quer. Mas nós somos apenas pó. Não somos diferentes entre nós. Quanto a nós, todos pecaram, como diz Romanos 3:23. Mas quanto a Deus, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Romanos capítulo 9, versículo 15. Deus pode perdoar quem quiser
e condenar quem quiser. Ele não tem que se justificar para ninguém. Deus é o juiz, não nós. Entre nós, somos todos semelhantes. Não podemos condenar o outro, sendo que nós somos tão falhos, tão pecadores, tão ímpios, tão sujos quanto ele. E não podemos também nos esquecer dos companheiros nessa história. No texto bíblico, lemos que os companheiros daquele servo viram tudo isso. Quando você não libera perdão, o que isso diz da sua fé? Você, que diz com orgulho ser cristão, mas não é misericordioso, que tipo de testemunho você passa para quem está próximo a você? Não nos esqueçamos que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Hebreus 12:1. No texto de Hebreus, as testemunhas são as pessoas relatadas no capítulo 11. Mas aplicando essas palavras ao texto de hoje e à nossa vida, estamos rodeados de testemunhas que veem o que fazemos, ouvem o que falamos, percebem como as tratamos, aprendem o que ensinamos, analisam o que pregamos, julgam como andamos. A chave aqui, o coração, o âmago dessa mensagem que eu quero compartilhar hoje é: você foi perdoado e não vai perdoar? Você que foi redimido por seu rei, não agirá da mesma maneira com seu conservo? Você que foi alvo da misericórdia de Deus, não terá misericórdia das pessoas? O perdão diz muito sobre você e sua fé. A falta do mesmo também. Eu pretendo retornar a esse texto, analisando o aspecto da dívida. Afinal, os valores devidos por esses dois personagens, o servo e o conservo, são bem diferentes. E certamente é muito importante falar sobre isso. Para ser sincero, a questão da diferença das dívidas me impacta muito mais. Bom, por fim, perdoe o seu semelhante. Ele é seu semelhante. Deus nos perdoou. E nós devemos perdoar uns aos outros. Se fomos perdoados pelo nosso Rei, por que não seremos perdoadores dos nossos semelhantes? Como guardaremos rancor? Como não nos compadeceremos de pessoas falhas como nós, sendo que Deus, sendo santo, nos perdoou, mesmo nós sendo falhos? Vamos orar? Senhor Deus, Tu és santo, Pai, e ainda assim se compadece de nós. Pai, o Senhor nos perdoou. O Senhor teve misericórdia de nós. A falha que nós tivemos contra o Senhor foi totalmente redimida, apagada. O Senhor, por amor de si mesmo, apagou nossas dívidas e não se lembra delas. Nós não faremos isso com os nossos semelhantes, Pai. Nos impede de sermos injustos. Nos ajuda, Pai, a ser justo e santo e misericordioso, assim como o Senhor, que conosco, Pai, perdoou a nossa dívida, perdoou o nosso pecado, perdoou a nossa falha, perdoou o nosso erro. Eu oro, Pai, para que nós também perdoemos os nossos semelhantes. Nós não somos melhores do que ninguém. Se a gente realmente acredita nisso, como é que a gente vai dizer que não perdoa? Se a gente acredita que nós somos todos pó e todos pecaram e todos precisam da graça do Senhor, como é que nós vamos pregar isso em verdade
se nós não perdoamos o nosso semelhante, se nós nos consideramos melhores do que alguém, se nós achamos que alguém deve ser punido simplesmente porque nós nos ofendemos ou tivemos algum prejuízo ou alguma perda. Quem somos nós, Pai, para julgar e condenar alguém? Tem misericórdia de nós, Pai, e nos ensina a perdoar, tal como o Senhor nos perdoou. Nos ensina, Pai, a se compadecer, assim como nessa parábola que o Senhor Jesus contou, que o rei se compadeceu daquele servo. Que nós possamos também nos compadecer de nossos conservos, de nossos semelhantes, de pessoas que estão no dia a dia conosco e que sim, talvez falharam, mas que nós liberemos perdão. Nos ajuda nisso, Pai. Que a gente não seja como o servo que não se compadeceu e, por fim, também não teve sua dívida perdoada. Afinal, ele foi condenado. Que não seja assim conosco, Pai. Que nós liberemos perdão, que fiquemos maravilhados com a Tua graça e com o Teu favor. E possamos ser transformados para que, se a gente não perdoava antes, agora a gente comece a perdoar. Mesmo, às vezes, as coisas mais difíceis, que a gente perdoe, Pai. Nos ajuda. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Perdoe, assim como foi perdoado por Deus. Que Deus lhe abençoe.